Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Debate, o canal que traz informações para vocês relacionados ao nosso direito de trânsito. Tudo que envolve multas, processos de suspensão e cassação da CNH, acidentes de trânsito, fraude na obtenção da CNH, tudo que envolve esse mundo, nós trazemos aqui em podcasts, em vídeos curtos, para que vocês possam entender um pouco mais a dinâmica desse tipo de situação. Para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Rigamonte, eu sou advogado especialista nessa matéria, atuante há mais de 35 anos, aliás, quase 36 anos. E nesse episódio de hoje, trouxe algumas perguntas que vocês nos fizeram, tanto aqui nos canais oficiais do escritório, como nas redes sociais. Então, são perguntas que nós já respondemos para vocês em algum momento, só que eu trago aqui para tentar explicar um pouco mais, porque fica mais fácil até de você conseguir entender. Então, sem demorar mais, vamos aqui à primeira pergunta. Carolina Matos. Minha CNH foi bloqueada e eu só descobri quando fui renovar. Pode existir processo de suspensão ou cassação antigo que eu não acompanhei? Carolina, pode sim ser um processo de suspensão ou de cassação, mas precisa investigar um pouco mais para você tentar entender o que foi que aconteceu para poder bloquear a sua CNH. No seu aplicativo da CNH do Brasil, caso você o tenha, você vai perceber que na CNH, na foto ali, na imagem da sua CNH, você vai perceber que tem uma tarja vermelha, está escrito suspensa ou cassada. Por aí já dá para ter uma ideia. Mas o mais ideal é você acessar o site do Detran, onde a sua CNH está registrada, para verificar informações adicionais e tentar entender melhor o que está acontecendo. No site do Detran, você vai conseguir um documento que se chama Certidão de Prontuário. Ali tem toda a informação relativa à sua CNH, desde quando você obteve esse documento pela primeira vez. Tem toda uma lista ali de várias informações, a data em que eu me habilitei, a data em que renovei a habilitação pela primeira vez, mudanças de endereços, de cidades, tudo tem nesse prontuário. E lá também tem informações relativas a eventuais bloqueios que a sua CNH tem. Como você está afirmando aqui que existe um bloqueio, é importante que você faça essa pesquisa para começar a entender o que está acontecendo, porque diversos fatores podem bloquear a CNH. Eu comentei aqui antes com vocês que no canal nós trazemos diversas informações, entre elas problemas com fraude na obtenção da habilitação. Isso também pode ensejar um bloqueio lá na frente. E essa fraude ela pode ser feita em diversos momentos. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu com você, mas só para entender um pouco melhor aí a situação. Não apenas suspensão ou cassação da CNH bloqueiam esse documento. Pode ser algum outro procedimento, como por exemplo, você tinha a permissão. Dentro do período da permissão, aquele período de 12 meses, você teve uma multa grave ou uma multa gravíssima ou foi reincidente em multa média. A sua CNH pode ser bloqueada em decorrência disso. Eu estou comentando isso porque cada estado ele costuma adotar um critério diferente quando aquele permissionário ele comete uma infração e não tem o direito de trocar pela CNH definitiva. Cada um atua de um jeito e aí pode aparecer uma informação diferente aí na sua habilitação e até mesmo lá na certidão de prontuário. Então, o primeiro passo é: a sua habilitação é uma permissão? Você estava dentro do período de 12 meses? Cometeu alguma infração grave, gravíssima, foi reincidente em infração média? Você trocou a habilitação pela definitiva, só que tinha alguma infração lá atrás? Isso é um erro também que as pessoas cometem, que imagina o seguinte: eu tive uma infração dentro desse período de 12 meses, mas o Detran permitiu que eu trocasse pela CNH, então eu não tenho mais problema. Só que funciona da seguinte forma: imagina um cenário em que você tem a permissão e ali no último mês de permissão você teve uma ou duas multas. Vamos pensar aqui uma multa por transpor o semáforo vermelho, uma multa gravíssima, e mais uma multa de não uso de cinto de segurança, uma multa grave. Por uma dessas, qualquer uma dessas duas, você já perde a sua permissão, porque você violou ali os preceitos, as regras, para você conseguir trocar essa permissão pela definitiva. Só que você está no último mês da sua permissão e você começa a se defender nesses dois processos de multa, troca pela CNH nesse meio de caminho e continua recorrendo. Em alguns locais, o tempo até o momento que você tem ali uma finalização do processo de multa, ele pode demorar
meses ou até anos, dependendo do lugar onde você esteja. Imagine, por exemplo, que você tomou uma multa no último mês, você apresentou a defesa prévia no mês seguinte, apresentou o recurso daqui 6 meses, recurso Jari, apresentou o recurso CETRAN daqui 1 ano e o CETRAN demora ali de 1 a 2 anos para julgar. Você vai ficar entre 6 meses, 1 ano, 2 anos recorrendo com a CNH definitiva. Lá na finalização desse processo da multa, você não consegue êxito nos recursos. O que o órgão de trânsito, o gestor daquelas 2 multas, ele vai fazer? Incluir aquelas pontuações das 2 multas desse nosso exemplo no registro da sua habilitação. Com que data? Daqui 2 anos? Não. Ele vai inserir daqui 2 anos, só que com a data da infração, que foi lá no último mês da sua permissão. Quando o Detran, que expediu a sua CNH, ele identificar uma dessas multas, a de cinto de segurança ou do semáforo vermelho, a primeira delas que cair na sua habilitação, quando ele identificar isso, ele faz o bloqueio da sua CNH definitiva. E esse bloqueio é mais um cancelamento do que um bloqueio em si, mas ele bloqueia e faz ali todos os procedimentos para que aquela CNH não tenha mais validade, porque você violou os preceitos lá da permissão, cometeu uma infração grave, ou uma infração gravíssima, ou foi reincidente em infrações médias, 2 infrações pelo menos médias. E ali, o que acontece com isso? Você perde a sua CNH definitiva e tem que iniciar todo o processo novamente para ter uma nova habilitação, uma habilitação do zero, fazer tudo de novo, porque você perdeu a sua CNH. Veja que isso é um motivo para bloquear a sua habilitação. Você não mencionou aqui o que é, porque pela sua dúvida você não sabe qual é o seu problema, mas esse é o motivo. Vamos pegar aqui um outro cenário, um pouquinho mais drástico, mas imagina que você fez a sua habilitação e durante o processo da habilitação houve algum erro lá da autoescola onde você estava cadastrada e esse erro pode ser entendido pelo Detran como uma fraude na obtenção da sua habilitação. Ele vai bloquear também. Quando que ele faz isso? Ele vai investigar, talvez venha outro caso com um problema ali daquela autoescola. A partir do momento que ele tem esse caso, ele pode investigar os outros habilitados naquela autoescola para verificar se também aqueles outros tiveram algum tipo de problema. Isso também causa um bloqueio na habilitação. Outro motivo é a suspensão ou cassação da CNH. Para quem não sabe o que é isso, a sua habilitação definitiva pode ser suspensa por acúmulo de pontos. Você acumulou ali uma certa quantidade de infrações que geraram pontos que vão suspender a sua habilitação ou você pode ser cassado. Vamos falar aqui primeiro do acúmulo de pontos. Você pode ser suspenso caso atinja 40 pontos, caso você atinja 30 ou caso atinja 20. Mas como eu sei em qual desse grupo eu me encaixo, 20, 30 ou 40. Então, o seu limite será de 39 pontos se você não tiver nenhuma infração gravíssima na sua habilitação nos últimos 12 meses. Você pega ali a multa mais antiga e vai indo até a mais nova. Se você, dentro de um período de 12 meses, você acumulou 40 pontos, porque você não tem nenhuma infração gravíssima, é instaurado um processo de suspensão. O seu limite será de 29, com 30 o processo será instaurado, se você tiver uma infração gravíssima de 7 pontos. E o seu limite será de 19 pontos, se você tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Com 20, o processo será instaurado. Então, se você tem 3 infrações gravíssimas, já são 21 pontos, o processo será instaurado. Exceção para quem tem o EAR, quem exerce atividade remunerada. Olha aí no campo de observação da sua habilitação, se tiver essa informação, que você tem ali um EAR, exerce atividade remunerada, o seu limite será sempre de 39 pontos, independentemente da gravidade das infrações. Então, você pode ter infração grave, gravíssima, infração média ou leve, não tem problema. Chegou a 40 pontos, o processo é instaurado. Isso é a suspensão da CNH por acúmulo de pontos. Mas nós temos a suspensão da CNH por multa autossuspensiva. Uma única multa gera a suspensão da sua CNH. No Código de Trânsito, ele relaciona 14 infrações que podem suspender a sua CNH. Uma delas, recusar ao teste do bafômetro. Você foi abordado, se recusou a fazer o teste, é gerada uma multa lá do artigo 165A,
e a sua CNH será suspensa por 12 meses. Do outro lado, nós temos o artigo 165, dirigir sob a influência de álcool, que são aquelas pessoas que se submetem ao teste do bafômetro com resultado positivo e também é gerada multa com a suspensão da CNH por 12 meses. Dirigir acima da velocidade mais de 50%. A velocidade, o excesso de velocidade tem 3 enquadramentos diferentes. Você ultrapassa o limite de velocidade até 20%, você ultrapassa o limite de velocidade de 20% a 50% e você ultrapassa o limite de velocidade acima de 50%. Esse grupo acima de 50% suspende a CNH de 2 a 8 meses. São 14 infrações que não dependem de outras para que a CNH seja suspensa. Então, falamos aí da suspensão por pontos, suspensão por multa autossuspensiva e tem o grupo que tem habilitação cassada. O que é isso? Você estava suspensa durante um período por acúmulo de pontos ou por multa autossuspensiva. Dentro desse período, você foi abordada dirigindo ou seu veículo teve uma multa e você não fez a indicação do condutor, o Detran entende que era você que estava dirigindo naquele momento, porque não foi feita a indicação, e aí ele instaura o processo para a cassação da CNH por 2 anos. E aí, lá na finalização desse procedimento, caso você se defenda e não tenha sucesso, ou o processo corre ali a revelia, você não conseguiu se defender por N motivos, lá no final a sua habilitação é bloqueada, você começa a cumprir a penalidade de cassação ou no processo anterior, na penalidade de suspensão. Então observe que são vários cenários diferentes que podem dar ensejo ao bloqueio da sua CNH. E não tem como nós respondermos aqui o que foi exatamente que aconteceu, porque você não nos trouxe essa informação. O que é importante você fazer é justamente o que eu mencionei no início aqui da minha resposta. Acessar o site do Detran, onde a sua habilitação está registrada, para verificar quais informações ele te apresenta em relação à sua habilitação. Por qual motivo que ela está bloqueada? Ponderei aqui algumas informações e pode ser até que sejam outras, dependendo aí de uma série de situações que podem causar algum tipo de bloqueio na habilitação, mas a maioria deles se concentram nesses daqui que eu mencionei. Então verifica o que foi que aconteceu, acessa o site do Detran, verifica se foi bloqueada, por exemplo, por causa de um processo de suspensão da CNH, e aí por acúmulo de pontos ou multa autossuspensiva, já olha a certidão de pontos da habilitação, porque pode ser que com a suspensão da CNH por acúmulos ou por multa autossuspensiva, pode ser que você cometeu uma infração dentro desse período. E aí pode ser que a sua habilitação esteja na iminência de ser cassada por 2 anos. Essa análise que você vai fazer no site, ela será imprescindível para que você consiga entender exatamente o que está acontecendo na habilitação. E a partir desse cenário, saber qual será o próximo passo. Se tem processo em que ainda eu possa me defender, se já não existe mais, minha habilitação já está bloqueada, estou cumprindo alguma penalidade, ela está bloqueada em decorrência de alguma irregularidade, aí você vai conseguir entender o que está acontecendo e saber qual que é o próximo passo que você vai adotar para tentar solucionar ali e resolver o problema e voltar a dirigir com tranquilidade. Muito obrigado aí, Carolina, pela sua pergunta. Marcelo Augusto, fui multado por estacionar em local proibido, mas a placa estava bem longe do ponto onde deixei o carro e quase não dava para enxergá-la por causa de uma árvore. Nesse caso, o órgão precisa provar que a sinalização estava legível? Marcelo, é o contrário. Você deve provar que a sinalização estava ilegível. Inverte-se aí o ônus da prova. A autoridade de trânsito, ela expediu a notificação de autuação, validou o auto de infração elaborado por um agente de trânsito e transferiu para você agora a responsabilidade de comprovar que aquele auto de infração ele está irregular. E ele pode ser irregular por vários fatores, entre eles o próprio preenchimento, por falta de algum dado, alguma informação que é obrigatória, ou nem tanto obrigatória, mas que vai dar validade dentro daquele contexto para o restante do documento, ou ainda até mesmo por problema na sinalização, porque ela tem que estar legível, tem que estar visível para que tenha validade. Só que você toca em 2 pontos aqui. O primeiro deles é a questão
da visibilidade, que estava escondida por conta de árvores. E o segundo é a distância até o veículo. Mas qual que é a distância correta? Essa informação ela está prevista lá na Resolução 973 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece o regulamento da sinalização viária. Lá tem várias informações sobre sinalização, sobre pintura de solo, não só nessa resolução, mas em várias outras. Se não me engano, acho que são 7 anexos nessa resolução. Então, nós temos a 973, que ela tem ali como base uma explicação da sinalização em si, algumas regras bem básicas, só que nós temos os manuais que fazem parte dos anexos dessa resolução. E, de novo, se eu não estiver enganado, acho que são 7 anexos, esse é um deles. Esse é um regulamento específico desse tipo de sinalização. A sinalização de proibido estacionar, elas são 3. O R6A, que é proibido estacionar, a R6B, que é estacionamento regulamentado, e a R6C, que é proibido parar e estacionar. São 3 placas diferentes que estabelecem critérios diferentes para o estacionamento e todas elas devem estar visíveis para que você consiga visualizá-las e estacionar aí com total segurança. Mas o que prevê a legislação em termos de distância que deve estar posicionada aquela placa, que ela tenha validade? Essa resolução ela menciona o seguinte: quando uma quadra ela tem 60 metros, até 60 metros, deve ser posicionada uma placa no meio dessa quadra. Ou seja, se ela tem 60 metros, a placa tem que estar numa distância de até 30 metros da posição onde você está estacionando o veículo. O que eu tenho observado normalmente na sinalização para estacionamento é que normalmente o órgão de trânsito ele coloca uma placa no início da quadra e normalmente vem com um adicional proibido estacionar início, proibido parar início, proibido parar estacionar início e lá no final ele coloca o término desse espaço. Normalmente o restante é a esquina onde já não pode estacionar ou parar. E ali, se ele faz isso no início da quadra, o condutor ele já tem uma noção exata de que a partir daquele momento não pode estacionar ou parar, dependendo do tipo aqui de placa, e se a quadra tiver ali até 60 metros, ele tem que colocar mais uma placa lá no meio da quadra. Então, ele vai observar mais ou menos em torno de 30 metros entre uma placa e outra, ou entre o início da quadra até a primeira placa de proibido estacionar. Só que aí nós temos um adendo. Essa placa ela tem que estar visível, porque se estiver escondida por folhas da vegetação, de árvores, ou estiver ilegível pelo tempo, ela tem muito tempo ali naquela posição, sol, chuva, as intempéries, chega o momento que a tinta já não segura mais, já não traz mais toda a informação necessária para que nós podemos entender exatamente se a partir daquele momento, ou toda a quadra, ou qual tipo de estacionamento que está ali naquele local. E o que você vai fazer para que o seu recurso seja o mais apropriado possível? Vá até o local, faça fotos indicando onde a placa está fixada, faça outra imagem onde o seu veículo foi multado, e aí uma observação importante, não adianta você dizer que o veículo estava estacionado no ponto A, sendo que a multa foi no ponto B. Eu vou dar um numeral aqui hipotético para você entender. Você estava na Avenida Brasil, por exemplo, estacionado no número 20, e na multa o agente anotou o número 80. Interessa eu dizer no recurso que era 20? Não. Interessa dizer no recurso o número 80. Não adianta você falar que estava no 20, porque o policial, o agente de trânsito, ele anotou que você estava estacionado no 80. Então verifica o numeral 80, faça imagens ali daquele local e tente identificar pela foto onde está a placa mais próxima. E tente verificar justamente, inclusive, a distância. Vá até essa placa que está à sua frente e faça a foto demonstrando que ela está ilegível, que tem árvore escondendo ou qualquer questão do gênero. Se ela está atrás de você, muito atrás, volte lá atrás e faça a imagem também para demonstrar que aquela placa lá de trás ela estava imperceptível por conta da vegetação ou ainda ilegível, como eu falei aqui, por conta da tinta que já saiu das intempéries. Isso você deve fazer no seu recurso para demonstrar que a multa está irregular. Porque pela sua pergunta,
O órgão de trânsito tem que comprovar? Não, é você que tem que provar que a sinalização está errada, que está equivocada, que está mal posicionada ou qualquer coisa do gênero. Feito isso, você pode também entrar em contato com o departamento de trânsito, município onde foi feita aquela multa, para solicitar informações adicionais sobre a última vez que foi instalada a placa, onde estão instaladas as placas naquela quadra, porque pode ser que tinham mais placas e elas foram removidas, foram depredadas, alguma coisa do gênero, e lá no órgão autuador eles não têm essa informação. Quando você pega o mapa de instalação das placas naquela via ou naquela quadra, você verá as placas que foram instaladas pelo órgão de trânsito. E pode ser que ele instalou 2, 3 placas, porque ele entendeu que eram necessárias essa quantidade, pois ele entendeu que era necessária essa quantidade de placas para que fosse visível para os motoristas e eles pudessem estacionar ali com tranquilidade, com segurança, sem a possibilidade de multas. Eles saberiam exatamente em que condição que eles estavam estacionando. Então perceba que o mapa de instalação das placas, ele vai apresentar 2 ou 3 placas, só que lá no local só tem uma. Isso é motivo também para você apresentar como tese de recurso, pois se era para ter 2, 3, 4 placas e só tem uma, tem algo errado. E essa única placa pode não ter te dado condições certeiras de saber que ali poderia estacionar o seu veículo. Então verifique isso, faça da maneira como eu falei, vá até o local novamente, faça fotos de vários ângulos, de várias posições, entre em contato com o órgão autuador, normalmente eles respondem até por e-mail, isso facilita um pouco a nossa vida, porque não precisa ir até lá para poder pedir documentação. Se houvesse a possibilidade no site deles de você encaminhar um e-mail, solicitar essa informação e eles encaminharem isso para você, você consegue ter todas as informações e a partir daí estabelecer o que você vai apresentar como argumento de defesa. Pode ser que até melhore a sua defesa em decorrência disso. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós fazemos esses pedidos tudo de maneira digital. Existe um caminho para isso, lá no site da CT de São Paulo tem lá o caminho para fazer essa pesquisa, tem lá o caminho para você fazer essa solicitação, você pede, coisa ali de 2, 3 dias, já vem a resposta dentro do próprio sistema com todas as informações que você pediu. Só que você tem que ser muito claro naquilo que você pede, não adianta você fazer um pedido muito estreito com pouca informação, que a resposta também será com pouca informação. Para multas de excesso de velocidade, por exemplo, normalmente nós pedimos entre 4 a 7 documentos. E ali vem laudo de verificação do Inmetro, né? Quando a gente não consegue descobrir essa informação no site lá do Inmetro, a gente acaba pedindo ali para o órgão autuador e um dos pedidos que nós fazemos é o mapa de instalação da sinalização. Com esse mapa em mãos, nós vamos até o local para verificar se aquela multa ela é legítima em decorrência da sinalização que consta no mapa e justamente se aquela sinalização que está no mapa é a que consta lá no local. Tudo isso para melhorar ali as teses argumentativas e poder ensejar uma probabilidade maior de sucesso do que de derrota. Porque se você estacionou num local em que não há uma sinalização hábil a fazer com que você entenda exatamente o que está acontecendo, se você, por exemplo, não poderia parar, não poderia estacionar, ou se o estacionamento estava regulamentado de alguma forma, que no momento que você estacionou estava correto, mas posterior você ficou irregular ali na via, e se a sinalização não trouxe essa informação de maneira tranquila para você, é fácil de você recorrer com documentação, principalmente com o mapa da sinalização, e tentar reverter essa multa e evitar ali um mal maior na sua habilitação, que além do valor pecuniário, serão os pontos que serão inseridos na habilitação e talvez com esses pontos você tenha até a suspensão da CNH por acúmulo de pontos. Então é muito importante isso, não deixar de recorrer, principalmente quando a gente já tem um certo acúmulo de pontos ali na habilitação. Muito obrigado aí, Marcelo, pela pergunta. Pergunta da Célia. Meu carro estava estacionado e no mesmo dia apareceram 2 multas no sistema, uma por estacionamento irregular e outra por licenciamento vencido. Se ninguém viu o carro circulando, como isso pode acontecer? Ótima pergunta, Célia. Uma pequena observação que eu faço aqui é que antes de você concluir que a multa do licenciamento está errada, verifique o horário em que ela foi gerada. Ela pode ter sido gerada no mesmo dia, só que momentos antes do estacionamento ou momentos depois do estacionamento.
E aí a gente vai concluir que realmente essa segunda multa de licenciamento vencido, ela está errada. Vamos considerar dois cenários. O primeiro, em que o horário da multa do estacionamento do licenciamento vencido seja idêntico. Existem duas vertentes aí e a gente tem que até tomar cuidado com o que a gente fala em relação a qual delas seria a correta. Eu entendo que a multa de licenciamento, se ela for no mesmo horário que a multa de estacionamento, ela está errada, porque o veículo não estava transitando. Porque o verbo do artigo 230, inciso 5, que é justamente o do licenciamento, ele fala conduzir o veículo. E a condução entende-se que você esteja em deslocamento. Só que eu já vi alguns doutrinadores mencionando que o uso da via com o estacionamento significa também conduzir. Eu discordo, porque eu acho que o verbo de conduzir ele não se encaixa no veículo estacionado, mas eu estou mencionando aqui só para você entender o entendimento que pode ter em relação a isso. Mas eu entendo que a multa de estacionamento pode estar correta, mas a multa de licenciamento ela pode estar errada se ela for no mesmo horário e se você comungar aí do mesmo entendimento que eu tenho. Se o carro não está transitando, se ele não está sendo conduzido, ele não pode ser multado por essa infração de licenciamento. Só que tem um outro detalhe agora. Vamos imaginar que a sua multa de licenciamento ela foi um pouco anterior ou um pouco posterior e não houve abordagem do veículo. É permitido fazer multa de licenciamento sem abordagem para verificar ali se realmente ele está licenciado ou não? Hoje é permitido. Na verdade, hoje não. Desde 2022, com a implementação do Manual Brasileiro de Fiscalização, é possível a multa de licenciamento sem abordagem. Não há qualquer necessidade disso. O agente ele pode visualizar o veículo, pode consultar aquele veículo no sistema e se ele identificar que o documento está vencido, ele pode elaborar o auto de infração em decorrência disso. Então, se a multa foi antes, se a multa foi depois, pode ser que tenha acontecido isso. Agora nós temos um adicional aí. Você sabia hoje que existem sistemas eletrônicos, como se fosse o radar, que ele faz a leitura da placa e ele vai gerar um auto de infração por licenciamento vencido? Olha que interessante, muita gente não sabe disso. Ou vai saber quando recebe a primeira multa. Quando você está com o licenciamento vencido, e como essa multa pode ser gerada sem abordagem do veículo, você pode passar por algum município ou rodovia que exista esse radar ou esses radares. Na verdade, o nome correto não é radar, porque ele não está medindo velocidade, ele não está fazendo nenhuma medição ali, mas ele está apenas verificando o licenciamento daqueles veículos que estão transitando por aquele local. Pode ser que ele esteja acoplado junto com esse equipamento de radar, ele está trabalhando junto ali com o equipamento, ou ele pode trabalhar de maneira isolada. Está lá num cruzamento qualquer, verificando todas as placas que estão transitando e fazendo a leitura de todas para saber se aqueles veículos estão licenciados ou não. E ali você pode ter uma multa sem abordagem do veículo. Nesse nosso exemplo aqui que você trouxe, tem duas multas. Se essa multa foi antes ou depois do licenciamento, pode ter sido por um agente ou ainda pode ter sido ali por um equipamento. E muitas pessoas estão tendo surpresa com isso, porque está transitando com o veículo todo dia, passou a data limite para licenciar, tem a multa do primeiro dia, tem a multa do segundo dia, tem a multa do terceiro. Se esse proprietário ele não tem a CNH do Brasil e ele não recebe as notificações das multas, de todas as multas que estão sendo geradas, ele só vai receber isso quando chegar a primeira notificação lá na residência. E aí, quando chegar, pode ser tarde, porque podem ter sido geradas ali várias multas em sequência. Não estou dizendo aqui se elas estão corretas ou não, mas se forem geradas 2, 3, 4, 5, imagina aí 10, 15 multas de licenciamento, e você só descobrir isso lá na 14ª, 15ª multa, aí você para de utilizar o veículo, mas aí já foi tarde. Você teve várias multas de licenciamento sem abordagem, porque você passou por sistemas que fizeram a leitura da sua placa, viram que o licenciamento estava vencido e a partir desse momento gerou ali o auto de infração para cada uma dessas passagens. Lembrando que você não vai tomar uma multa para cada equipamento que você passar, mas pode ser que seja gerada uma multa
para cada dia que você utilizar o veículo. Só que aí vem um outro problema aqui. Vamos imaginar que você passe pelo município A, transite por uma rodovia e passe no município B. Município A gerou a multa, a rodovia gerou essa multa, município B gerou essa multa. Será que todos deveriam gerá-la? Olha que questão mais técnica, mais complexa para essa multa específica de licenciamento vencido. Eu estou até avançando um pouquinho na sua pergunta que você fez aqui, Célia, mas para a gente entender essa dinâmica do licenciamento vencido, porque muita gente não sabe que equipamentos podem gerar a multas e não apenas nos bloqueios. Na verdade, no bloqueio, quando você é abordado ali com licenciamento vencido, além da multa, o policial ele pode remover o veículo ao pátio e você vai ter que licenciá-lo para só depois fazer a retirada lá do pátio. Ou ele pode permitir que você tente fazer o licenciamento ali naquele momento, porque hoje com sistemas o licenciamento ele é muito rápido, você pagando ali todas as taxas, coisa de 5, 10 minutos no máximo, o licenciamento já é atualizado. A multa vai continuar sendo gerada, o policial vai gerar multa, o que vai ser evitado é a remoção do veículo até o pátio. Então, numa abordagem, muito tranquilo, você vai verificar ali que o documento está vencido, talvez seja uma surpresa em decorrência de várias questões, você pagou o licenciamento, pagou tudo, mas ficou um débito lá, enquanto esse débito não for quitado, esse licenciamento não será atualizado. Mas, se essa multa for gerada por equipamento, você não vai saber, só vai saber disso muito tempo depois, principalmente se você não tem o aplicativo da CNH do Brasil. Mas voltando ao nosso exemplo, município A gerou a multa, rodovia gerou a multa, município B gerou a multa. Os três estão corretos? Olha que interessante essa pergunta, porque num primeiro momento você pode até pensar que não. Mas será que não? Ou ainda, você pode pensar que a multa da rodovia e a multa do município B, elas estejam sobrepostas àquela multa do município A. Então, isso aí está trazendo algumas dúvidas que elas vão sendo elucidadas ao longo do tempo, conforme forem acontecendo, as pessoas forem recorrendo, isso chegando lá no órgão superior para julgamento, no caso de uma multa de município, rodovia estadual e multa no outro município, aí é o CETRAN de cada estado, o Conselho Estadual de Trânsito, que vai analisar esse recurso, caso ele chegue até lá, porque lembrando, você tem direito à defesa da autuação, recurso Jari e recurso CETRAN. São 3 etapas que você consegue se defender. Se você não parar no meio do caminho, esse seu recurso vai chegar no CETRAN. E vai chegar um momento, se vários recursos chegarem dessa forma, que o CETRAN vai ter que tomar um posicionamento a respeito de quais ou de qual dessas multas tem validade. Será que as 3 têm validade? Será que apenas uma? Será que a segunda? Será que a última? Qual delas terá validade? Porque cada um desses órgãos de trânsito, o a rodovia e o município B, eles querem a sua parcela, eles geraram uma multa e eles vão exigir essa multa. E quem está certo? Eu particularmente entendo que quem fez a primeira multa é que é o gestor da multa e não pode, os outros que vieram na sequência não podem ter novas multas naquele dia. Entendo que no dia seguinte pode ter uma nova multa, mas aí a gente já está viajando, nós vamos entrar aqui num contexto que são entendimentos e cada um tem o seu entendimento, não existe nada na legislação determinando que é uma única multa por período, por dia, não tem nada disso, mas cada gestor ali ele vai tentar estabelecer um critério para aplicar no município, para aplicar na rodovia, e a partir daí nós vamos ter os primeiros problemas e vamos levar isso até o CETRAN para poder chegar a um entendimento, e lá no conselho eles vão tentar um entendimento maior para poder verificar qual seria o melhor cenário, o melhor caminho. Só lembrando, CETRAN de São Paulo, vou dar esse exemplo, porque é o CETRAN que eu sempre estou ali assistindo às sessões de julgamento, eu não sou o julgador, eu apenas assisto, mas, para você entender, são 54 conselheiros e o presidente. O seu recurso, quando chega no CETRAN, ele é distribuído para um desses conselheiros, que vai fazer ali a relatoria do processo, ele vai relatar o seu entendimento e vai colocar em votação. E os outros 53 vão concordar ou discordar daquele entendimento. Se o relator disser que ele entende que é o deferimento, mas o conselho entende que não, que é o indeferimento, que é a derrota, então esse entendimento ali da votação dos conselheiros, ele sobrepõe à relatoria daquele conselheiro único.
quando chegar algum processo desse, com essa questão que eu mencionei para vocês, município A, rodovia e município B, todos fizeram a multa, nós começaremos a ter aí os debates e pode-se chegar a um consenso que só a primeira multa é válida, as 3 são válidas ou só a última é válida, e aí eles vão determinar qual o critério que irão utilizar para isso. Mas até agora eu não vi nenhum julgamento desse porte no CETRAN, pode ser que já tenha tido algum e eu não assisti aquela sessão, mas por enquanto não tem, nós vamos ter que esperar ali aquela condição. E aí, Célia, respondendo a sua pergunta, que eu dei muitas voltas aqui, falei muita coisa, se a multa foi de estacionamento e de licenciamento no mesmo horário, eu entendo que a multa de licenciamento está errada, devendo permanecer apenas a multa de estacionamento. E, lógico, considerando que essa multa de estacionamento realmente ocorreu, realmente tem uma sinalização, porque aí tem discussões também que, de repente, você pode até discutir a validade também desse auto de infração. Muito obrigado aí, Célia, pela sua pergunta. Pergunta do Carlos. Fui multado por falta do cinto, mas também colocaram outra multa dizendo que o passageiro estava sem cinto. Se foi tudo no mesmo momento, podem fazer 2 multas separadas? O agente de trânsito, ele pode preencher quantos autos de infração ele identificar de infrações. Vamos pegar um cenário diferente aqui. Ele fez a abordagem do seu veículo, identificou que você não estava utilizando o cinto de segurança, identificou que naquele momento você estava segurando o telefone, isso é uma infração. Você tem 2 infrações diferentes, segurar e manusear, e pode ainda falar no telefone, que são 3 situações, aliás. Você poderia estar dirigindo de chinelo, CNH vencida, está dirigindo sob efeito de álcool. Eu já perdi até a conta aqui de quantidade de infrações. Pneu do seu veículo não estava em condições, licenciamento vencido, uma lâmpada queimada. E vamos dizer que tudo isso que eu falei aqui chegue a 10 infrações. Ele pode gerar 10 autos de infração. Até aí, tranquilo. Acho que não tem nenhuma dúvida com relação a isso, só que o agente de trânsito ele não pode gerar 2 multas que têm a mesma raiz. O que significa isso? A multa de cinto de segurança, ela faz parte do artigo 167 do CTB. Lá na resolução 354 de 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito, nós temos um dos anexos que ele menciona para cada uma das infrações o código de enquadramento, que é composto por 5 dígitos. Os 3 primeiros dígitos são a raiz e os outros 2 são os desdobramentos. Então você tem ali a raiz do cinto de segurança mais 2 números. Isso no caso do condutor dirigindo. E nós temos a raiz do cinto de segurança para o passageiro e o código de desdobramento, os 2 últimos números. Essa raiz do cinto de segurança, ela é idêntica para condutor sem cinto, para passageiro sem cinto de segurança. Nesse caso, é uma única multa que o agente de trânsito pode gerar. Imagine um outro cenário. Você está dirigindo sem utilização do cinto de segurança, passageiro do banco dianteiro sem utilização do cinto de segurança e mais 3 passageiros atrás, todos sem o cinto de segurança. Nós temos 5 pessoas nesse veículo, um condutor e 4 passageiros que não estão utilizando o cinto de segurança. Serão gerados 5 autos de infração? Não, apenas um. O agente de trânsito ele vai escolher em quem que ele vai fazer essa multa. Normalmente ele faz no condutor. Vamos pensar um outro cenário. Condutor utilizando o cinto de segurança e os outros 4 não. Ele vai gerar 4 autos de infração por conta dos passageiros? Não, ele só pode gerar um auto de infração. Porque se ele for gerar o auto de infração para o passageiro do banco dianteiro, ele vai gerar o mesmo auto de infração, com o mesmo enquadramento, aliás, não o mesmo auto, mas o mesmo enquadramento, para cada um dos passageiros do banco traseiro. A raiz é a mesma, o código de enquadramento é o mesmo. Todo auto de infração, ele tem um código de enquadramento. Então, a infração é qualificada, é registrada com o código de enquadramento, que são 5 números. Tem artigos no Código de Trânsito que ele tem o 193, por exemplo, que ele fala transitar em passeios, transitar em calçada, em ciclovia. Tem vários tipos diferentes de locais que você não pode transitar com o seu veículo. Estão todos lá no artigo 193. Para cada
tipo de infração diferente, existe um código de enquadramento. O artigo é o mesmo, o 193, mas tem um código de enquadramento. Raiz, mesmos números, os 3 primeiros números são idênticos e os 2 seguintes, eles são diferentes para cada uma dessas multas lá do artigo 193. No caso aqui do artigo 167, que é do cinto de segurança, são 2 enquadramentos, porque ou é condutor dirigindo sem o cinto, ou é passageiro no singular dirigindo sem o cinto de segurança. Raiz é a mesma, o artigo 167, mas a raiz é a mesma, não é a raiz não vai ser o artigo 167, tá? É um outro número. Eu só estou mencionando aqui que no Código de Trânsito, o artigo 167, ele menciona dirigir sem utilizar o cinto de segurança, o condutor ou o passageiro. O Código de Enquadramento é outro, não tem nada a ver com esse artigo 167, não tem nenhuma informação, não tem nenhum número aí que vai relacionar esse 167, você não localiza esse 167 dentro do Código de Enquadramento. São números aleatórios que foram escolhidos lá atrás pelo Departamento Nacional de Trânsito e agora a Senatran manteve essa numeração, que são esses 5 números que fazem parte do Código de Enquadramento. Se você tiver uma multa e no mesmo momento, naquele mesmo horário, naquele mesmo local, naquele mesmo dia, você tiver uma outra multa, então analise o Código de Enquadramento. Se ele for idêntico, em uma ou 2 multas, por exemplo, mantém a primeira e as outras, ou a outra, será cancelada por conta do Código de Enquadramento. E o recurso é bem simples. Você não vai nem entrar no mérito aqui se o condutor estava utilizando o cinto de segurança ou não. Você vai simplesmente mencionar: fui autuado aqui pelo auto de infração final 010 e fui autuado aqui pelo auto de infração final 011, 2 autos de infração. O 010, condutor sem utilizar o cinto de segurança. 011, passageiro sem utilizar o cinto de segurança. Raiz é a mesma, eu já fui multado aqui pelo final 10, esse final 11 tem que ser anulado porque não pode ter 2 multas com a mesma raiz. E lembrando, são 2 autos de infração diferentes, isso não é feito num auto de infração só. Para cada auto de infração, o que normalmente todos chamam de multa, o que é isso? Você está lá numa esquina e você vê o agente com um talão na mão e preenchendo ali a caneta ou com palm top ali com um talão eletrônico e clicando e selecionando ali o veículo e a infração. Cada multa que ele gera, cada auto de infração que ele gera é uma única infração. Nesse exemplo aqui que o Carlos trouxe para a gente, são 2 multas, uma para o condutor, outra para o passageiro. Auto de infração 010, nesse exemplo, auto de infração 011. 010 permanece e o 011 tem que ser cancelado porque a raiz dessas multas são idênticas, os 3 primeiros números. Então a segunda multa ela é cancelada, Carlos. Faça o recurso da segunda multa indicando que você já foi multado anteriormente e é a mesma raiz, basicamente é isso que você vai apresentar no seu recurso. E se você entender que o seu auto de infração, da sua infração aí por não utilizar o cinto de segurança, se ele tem algum erro, você pode recorrer dele também, e aí alegando outra coisa. Você não vai fazer o mesmo recurso dizendo que existe o 11, porque obviamente não vai ter sucesso. Ou um ou outro vai ser cancelado, e não os 2. Mas se você tiver aí alguma tese para apresentar diferente nessa multa sua, então apresente que talvez você consiga invalidar ali as 2 multas. Nós já chegamos a invalidar 3 multas do artigo 193 por conta de serem feitas multas no mesmo momento, no mesmo horário, de situações que estão contempladas dentro lá do artigo 93, que é, como eu falei para vocês, transitar com um veículo sobre calçada, sobre área de ajardinamento. Então, são vários enquadramentos diferentes ali. E o agente de trânsito, ele preencheu 3 autos de infração. Os 2 posteriores, então, nesse exemplo, final 010, 011 e 012, o 011 e o 012 eles foram cancelados por conta que existia o 010 com a raiz idêntica. E o 010, a gente venceu esses 2 aqui logo no começo, na defesa prévia, se eu não me engano, e o 010 nós conseguimos vencer depois, porque ele foi preenchido de maneira errada pelo policial, pelo agente de trânsito. Ele cometeu um equívoco ali que nós conseguimos demonstrar. Na primeira defesa a gente não venceu, mas conseguimos demonstrar depois, não me recordo agora se foi na Jari ou se foi no CETRAN, mas nós conseguimos invalidar os 3. Mas, de maneira estratégica, apresentamos a defesa prévia do 011 e do 012, indicando que a raiz era a mesma do final 010, lá do auto de infração, conseguimos eliminar esses 2 e depois eliminamos o 010 por conta de um erro ali de preenchimento do auto que foi diferente, né, que é uma outra questão aqui. E ali conseguimos eliminar as 3 multas lá do artigo 93. Nesse exemplo aqui, Carlos, faça isso,
faça o recurso lá do final 011 e se houver alguma coisa, faça do 010 também. Muito obrigado aí pela pergunta. Pergunta agora da Luana Santos. Fui parada numa fiscalização e o agente disse que meu carro estava com película espelhada e deveria retirá-la ali mesmo. Mesmo corrigindo na hora, a multa continua valendo? Continua, Luana. E aqui eu vou fazer até uma observação, que a película espelhada ela é proibida de qualquer forma, em qualquer ponto da área envidraçada do veículo. Hoje nós temos a permissão para utilizar a película diferente para as regiões do veículo, mas no caso da película espelhada, ela é proibida de fato em qualquer posição. Só que aqui é o seguinte, a pergunta que você fez é, eu retirei a película, mesmo assim, serei multada ou fui multada? Sim, você foi multada. Eu comentei agora há pouco, num outro exemplo, da abordagem do veículo com licenciamento vencido. O agente ele vai dar oportunidade para fazer a correção daquele problema, mas a multa será gerada. No seu exemplo aqui, é a mesma coisa. Ele vai determinar para você fazer a retirada da película, mas a multa será gerada. Porque a questão da película espelhada é uma questão de segurança. Ela vai atrapalhar os outros condutores que estão contigo ali naquela via, naquela rodovia. E essa condição de segurança faz com que o agente dê ali condições para ele, aliás, dele fazer a retenção do veículo até que você corrija aquele problema. E pode, inclusive, remover o seu veículo a pátio, se ele entender que a segurança dos outros veículos estará afetada se o seu veículo continuar rodando com aquela película espelhada. Principalmente num dia totalmente ensolarado, veículo com esse tipo de película ele causa sérios riscos à segurança dos demais usuários da via. Se ele determinar isso, você tem que fazer a retirada para poder seguir viagem e a multa será gerada, porque a infração já aconteceu, independentemente de você retirar ou não, a infração aconteceu. Fui abordada com película e eu não estava utilizando o cinto de segurança, mas assim que o policial me abordou, eu coloquei o cinto. Será multada também por conta de não estar dirigindo utilizando o cinto de segurança. Será multada por estar dirigindo não utilizando o cinto de segurança. Veja que qualquer infração que for corrigida após a abordagem será gerada a multa do mesmo jeito. O que pode impedir é a remoção do veículo ao pátio, como o exemplo que eu trouxe aqui. O licenciamento está vencido, você foi abordada com seu veículo. O policial te deu a oportunidade de você acessar o aplicativo do seu banco e fazer o pagamento para que aquele licenciamento seja atualizado. Será gerada multa? Sim, será gerada multa. Ele vai constar no campo de observação do auto de infração, abordei o veículo, consultei, licenciamento 2024, 2023, 2021, ele vai lançar ali no auto de infração o ano do licenciamento e vai colocar lá, veículo retido até regularização, apresentou licenciamento atualizado às tantas horas. Mais ou menos com essas informações que ele vai preencher para justificar por que ele está liberando o veículo sem removê-lo ao pátio. Veja que a abordagem aconteceu, a infração foi constatada, foi dada a oportunidade para fazer o licenciamento, foi feito, o veículo não foi removido ao pátio. Você foi abordada, seu veículo tem película refletiva, ele determinou a retirada da película, reteve o veículo, aliás, essa é a maneira correta, ele reteve o veículo até que aquela situação fosse regularizada e você só consegue regularizar retirando a película. Não retirou, o agente de trânsito entende que naquela condição vai causar algum tipo de problema na segurança dos demais usuários da via, o veículo será removido ao pátio e aí se você não conseguiu retirar ali naquele momento, você vai tentar retirá-la dentro do pátio da forma que você achar mais fácil de realizá-la. Então, a multa, respondendo a sua pergunta, a multa sim será gerada, porque a infração aconteceu. Muito obrigado aí, Luana. Pergunta do Ricardo Nunes. Recebi uma multa por circular com equipamento obrigatório faltando, mas também veio uma outra multa por mau estado de conservação. Como saber se eram infrações diferentes ou se deveriam estar em uma única multa? Ricardo, são multas completamente diferentes aqui. Quando você não possui um determinado equipamento no seu veículo, é um tipo de infração. Quando o seu veículo está em mau estado de conservação, é outra multa. São duas diferentes. Vou dar exemplos aqui para você poder entender.
O agente te abordou, porque essas multas só serão constatadas se houver abordagem do veículo, e constatou que não tinha o triângulo, por exemplo. No seu veículo não tinha um equipamento obrigatório, é um tipo de multa. Na mesma fiscalização, ele identificou que um pneu ou mais de um estavam lisos, né, que é o comum aí que todo mundo sabe dizer, o pneu estava liso, mas tecnicamente o sulco da banda de rodagem estava inferior a 1,6 milímetros. O que, que é isso que eu falei aqui? Quando você tem um veículo e você quer saber se aquele pneu está em condição ou não de uso, porque por mais que ele tenha ainda as ranhuras, né, os sulcos, pode ser que ele já atingiu o limite da sua banda de rodagem. E como é que você sabe disso? Você vai ver ali que dentro, na banda de rodagem, no pneu, tem os sulcos, por onde a água ali vai escoar quando você está dirigindo na chuva. Dentro desses sulcos tem uma marcação mais elevada. Essa marcação é chamada de TWI. Você vai ver na lateral do seu veículo tem a indicação de onde esse TWI está no seu pneu, mas você olhando ali vai identificar bem tranquilo. Quando você vai utilizando o veículo e vai tendo desgaste da banda de rodagem, vai chegar um momento que ele vai encostar nessa marca do TWI. Quando isso acontecer, o seu pneu já está fora de condição de uso. E veja que ele nem ficou ainda careca, ele nem ficou liso ainda. Ele tem algumas ranhuras, tem os sulcos, você olha e fala, olha, dá para utilizar ainda, mas já chegou no limite e já não pode mais ser utilizado, você tem que trocá-lo quanto antes. Então, aqui no seu exemplo, nós temos duas multas diferentes. Uma que faltou um equipamento, faltou o triângulo, faltou o pneu de estepe, e outra, de repente, aí um outro equipamento qualquer que você deveria ter no veículo, e ele identificou que um dos pneus, ou dois, ou três, ou quatro pneus, estão fora da possibilidade de uso. O sulco da banda de rodagem já foi atingido, já atingiu a marca de 1,6 milímetros desse sulco, e aí o seu pneu está fora de condição de uso. Então as multas elas são legítimas, podem ser feitas duas multas ao mesmo tempo, principalmente dessas duas condições que você colocou aqui para a gente, não vejo nenhum problema com relação a isso, mas se você identificar algo errado aí nessas multas, você pode recorrer normalmente. Então verifica a questão do preenchimento do auto de infração, se você teve duas multas, por exemplo, do equipamento obrigatório, falta do pneu de estepe, falta do triângulo, são multas com a mesma raiz. Eu já expliquei agora há pouco para a Luana na pergunta anterior, mas eu vou trazer de novo aqui essa resposta, porque talvez você chegou aqui nessa resposta direto, né? Nesse fracionamento aqui do vídeo direto. O que é a multa com a mesma raiz? Quando a gente ele vai preencher o auto de infração, ele é obrigado a preencher o código de enquadramento, que é composto por 5 números. Os 3 primeiros são a raiz e os 2 posteriores, os 2 seguintes, são os desdobramentos ou desdobramento. Quando você tem alguma multa que é similar, no caso aqui do equipamento, né, dos equipamentos, você deixou ali de portar no seu veículo o triângulo e o pneu de estepe, os dois são equipamentos. Ou a gente faz uma infração ou ele faz outra. Ele vai fazer o seguinte, normalmente eles fazem o seguinte, eles preenchem um auto de infração e citam quais equipamentos aquele veículo não tinha, mas ele não pode gerar dois autos de infração, um para o triângulo e outro para o pneu de estepe. Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer, mesma raiz, o auto de infração seguinte, ele é nulo. Aliás, ele é anulável. Você vai recorrer indicando que já tem uma multa por esse mesmo enquadramento, com essa mesma raiz, e teve uma segunda multa, um segundo auto de infração, com a mesma raiz, com os 3 primeiros números idênticos. E aí você vai conseguir cancelar esse segundo auto de infração. Nesse exemplo aqui do nosso amigo Ricardo, são duas multas diferentes, e as duas multas vão permanecer porque são códigos de enquadramentos diferentes, raízes diferentes. Você pode recorrer por qualquer outro motivo, mas não por conta do código de enquadramento, não pela mesma raiz. E é isso, Ricardo, muito obrigado pela pergunta. Com essa, foi a última pergunta que eu trouxe aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida ou ainda ficou dúvida daquilo que eu expliquei aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu respondo todas as multas que são colocadas aqui, principalmente no YouTube. Se você tiver dúvida, deixa aqui que eu terei enorme prazer em responder. E te espero no próximo vídeo. Um abraço!